quero conversar com você, psicóloga, psicólogo. Você já parou para pensar na relação muito estreita que existe entre psicologia e filosofia? Eu convidei o professor Evaldo Cuiava, que é formado em filosofia, formado em psicologia, para nos falar um pouco mais sobre a relação muito próxima que existe entre essas duas áreas. Peço que você assista. E se você considerar que uma formação filosófica, uma segunda graduação, possa ser importante na sua trajetória, venha conversar conosco. Eu sou o professor Vanderlei Carbonara, coordenador do curso de Filosofia, e estarei à sua disposição para tratar mais sobre essa relação e talvez a sua vinda para o curso de Filosofia. Olá, eu sou Evaldo Cuiava, formado em Filosofia e Psicologia, e hoje estou aqui para falar da importância da filosofia no conhecimento filosófico, na formação do psicólogo e também para o exercício profissional. Primeiro, cabe destacar que, sob o ponto de vista histórico, a psicologia se constituiu como uma ciência humana, como a conhecemos hoje, somente no século XIX, a partir de William Wundt, conhecido como fundador da psicologia científica. E a filosofia ocidental, tal como a conhecemos, por sua vez, surgiu na Grécia Antiga, no século V a.C. E os questionamentos sobre a psique humana, desde aquela época, estavam presentes. Os primeiros estudos sobre o psiquismo e a alma foram realizados pela filosofia grega, momento em que os filósofos daquela época observavam atentamente as atividades humanas em suas manifestações. Por isso, cabe dizer que existem raízes profundas da psicologia na filosofia. Não é possível resgatar a história da psicologia sem relacioná-la com a filosofia, a primeira forma de desenvolvimento do pensamento racional, sobre as primeiras indagações do ser humano sobre si e a natureza em geral. As implicações filosóficas estão presentes em diversos temas na psicologia, como, por exemplo, quem somos, o que é o ser humano, quem é o outro, o que é a subjetividade, como ela se constitui, o que é a consciência, o que é o caráter, como ele se forma, o que significa a autonomia da vontade, o que é a liberdade, o que é a responsabilidade, quais são os limites éticos da profissão, o que é propriamente a psicologia, e assim por diante. Existe, então, uma relação profícua entre a filosofia e a psicologia, podendo-se afirmar que são, no campo das humanidades, muito próximas. Atualmente, a psicologia e a filosofia compartilham estudos e pesquisas sobre temas comuns. Cada uma, a seu modo, procura entender a mente, a existência, a natureza do ser humano em todas as suas dimensões. De alguma forma, a psicologia surgiu com a necessidade de incluir um método empírico na hora de enfrentar as questões que são elaboradas pela filosofia. E a filosofia acrescentou à psicologia diversos temas de estudo, como, por exemplo, sobre a sensação, percepção, inteligência, memória, e assim por diante. Por isso, não se trata do psicólogo virar um filósofo ou o filósofo virar um psicólogo, mas pensar de forma alargada, no sentido kantiano do termo, pois na prática profissional surgem questões que a filosofia contribui na reflexão e no discernimento, na tomada de decisões. Além disso, uma formação filosófica contribui significativamente para formar uma visão crítica de si mesmo, do outro, da sociedade e da sua própria atuação profissional, pois é na natureza da filosofia questionar a tudo e a todos, inclusive a si própria. Dessa forma, um psicólogo, ao interrogar a sua própria ciência, coloca-se em uma situação filosófica, mesmo não sendo filósofo. Trata-se de um alargamento crítico em relação ao conhecimento que ele possui, a partir de teorias e autores excorrentes de pensamento da filosofia que colaboraram para as ciências humanas, potencializando a formação do psicólogo e do exercício profissional. Deixo aqui um convite a todos para se integrarem ao estudo da filosofia na nossa universidade. Um curso que tem mais de 60 anos de história
e já formou dezenas de estudantes que se destacaram e se destacam na atuação profissional. Um grande abraço a todos.